Os irmãos estão olhando para essa série que é tão importante, um livro tão importante dentro das Escrituras, que é o livro dos Salmos. Acredito que seja um momento em que aqueles que escreveram estão abrindo o seu coração e deixando registrado, claro, com a inspiração bíblica, ou seja, supervisão de Deus, aquilo que ia por dentro. Eu acredito que os Salmos é uma leitura do coração dos salmistas, daqueles que escreveram. É possível ler aquilo que está passando dentro do coração deles, perceber isso que está passando dentro dos corações. É por isso que estudar os Salmos é extremamente importante. De quantas coisas você tem certeza? Quantas coisas você pode afirmar com certeza única e escrever quais serão o resultado dele? Por exemplo, estamos ao ponto de entrar na Copa América, né? Hoje nós vemos o Brasil, para aqueles que assistiram, 7. Sem contar com quem jogou, mas 7, que beleza, maravilha. Quantos de nós podem afirmar com certeza que o Brasil será campeão da Copa América? Assim, eu posso dizer claramente, com certeza, que será campeão da Copa América. Nós não podemos afirmar, porque nós não temos controle sobre isso. O tempo esfriou. Quantos de nós temos capacidade de afirmar se vai chover quando a gente sair daqui ou não? Nós não temos capacidade de fazer isso, porque o tempo está fora do nosso controle. E eu poderia continuar perguntando uma série de coisas, e a resposta seria a única: não sabemos. Por quê? Porque para a maioria, e grande maioria das coisas que nós estão ao nosso redor, ou que envolvem a nossa vida, nós não temos controle nenhum. Nós não temos capacidade de dizer quem de nós estará vivo amanhã, ou qual de nós acordará amanhã para trabalhar, ou para a faculdade, ou para estudar. Não sabemos, não temos controle disso. Contrapartida, deixa eu perguntar para você. Você confia de fato que Deus é o único Deus vivo e verdadeiro? Há no seu coração essa compreensão de que não há comparativos entre o Deus que servimos e qualquer outro Deus que possa ser apresentado pela humanidade? Eu acredito que o Salmo 18 responde essa pergunta, e o coração do salmista está abrindo o coração dele ao escrever para dizer e deixar bem claro: não há outro Deus como o Deus que eu sirvo. Davi, que escreveu o Salmo, está dizendo. Eu acredito que muitas vezes falta-nos convicção para responder essa pergunta. E essa é uma pergunta com a qual nós poderíamos encher a boca e responder claramente: não há outro Deus como nosso Deus. Há um só Deus, há um só Senhor, e Ele é real, vivo, verdadeiro. Não há comparativos entre Deus e o outro Deus. O problema dos Salmos, ao interpretar os Salmos, talvez seja definir em que momento eles estão sendo escritos da história do salmista, ou dos salmistas que estão escrevendo. Por sorte ou por benefício divino, o Salmo 18, ele trata e tem como pano de fundo uma série de vitórias que o povo de Israel passou e foi livrado por Deus, e Deus garantiu vitória a ele, e especificamente o livramento de Davi com relação a Saul. Nós sabemos que Davi foi levantado como um rei por Deus. Saul havia pisado na bola. Deus então diz para ele: olha, eu vou riscar inclusive o seu nome e a sua linhagem dos reis, não se sentarão mais ao trono, e virá outro depois de você. Davi é levantado. Saul é um cara muito rancoroso, muito ciumento com relação ao trono, e ele então fica irado, e por diversos momentos ele vai tentar matar Davi. E se você ler o relato de Samuel, você vai poder perceber isso que eu estou falando para você. E Deus é quem vai proteger a vida de Davi com relação a Saul, um homem poderoso na terra, um homem que tinha um grande exército, que poderia matar Davi a qualquer momento, e só não matou pela providência divina. E então Davi está louvando no Salmo 18 ao Deus que é responsável pelo livramento, é responsável pela vitória. E se você notar o versículo 1, Davi abre o coração dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha.
É notório que Davi vai fazer isso ao longo do Salmo, dizer de quem conduziu, dizer de quem deu força, dizer de quem deu as expectativas, dizer de quem deu livramento a ele, para que ele pudesse ser livre do rei Saul. E Davi não tem dúvida nenhuma no coração dele: quem me livrou foi Jeová. E por quê? Porque não existe outro Deus tão grande como Deus Jeová. Quem é que pode ao menos se colocar à sombra dele? Quem é que pode ao menos chegar aos pés dele? Quem é que tem poder para fazer o que ele faz? Quem é que tem capacidade para fazer aquilo que só ele é capaz de fazer? E se eu e você não abrirmos o nosso coração, a tendência é o coração se dobrar mesmo às ameaças que virão à nossa vida. Agora entenda uma coisa essa noite: a tua vida, a minha vida, está guardada pela mão do Todo-Poderoso. O texto de Efésios, capítulo 1, vai haver uma expressão que diz que Deus nos selou com o selo do Espírito Santo. A ideia é que Deus pegou a tua vida, pegou a minha vida, colocou uma das mãos dele, não é? Nos colocou na palma da mão e cobriu com a outra mão. E a questão de Efésios é quem pode abrir a mão do Todo-Poderoso para tirar-nos de lá? Ninguém. Mas acontece que muitas vezes isso é comum. Eu listei aqui algumas pessoas que foram contra as situações quando elas pareciam não ter sentido nenhum. Se você notar Noé na construção da arca, havia gente zombando, havia deuses ao redor ali, gente dizendo: perdeu a razão. E a resposta de Noé: não, eu sei o Deus que eu estou servindo. Eu listei aqui José do Egito, quando ele vai para o Egito, vendido pelos irmãos, e para muita gente poderia parecer fracasso, derrota ali, mas a convicção que ele tem quando fala com o faraó: olha, Deus me trouxe para cá para abençoar inclusive o próprio reino do Egito. Daniel na cova dos leões, irmãos, quando está todo o circo ali, rei Daí, o enganado, manda para a cova dos leões, e ele sai dali sem temer. Os amigos de Daniel na fornalha ardente, Paulo e Silas na prisão, e uma série de outros relatos de personagens bíblicos que tinham essa convicção de que não havia Deus como Jeová. E não haverá, e não há, e nunca houve um Deus que fosse tão poderoso quanto o nosso Deus. E é por isso que Davi começa o Salmo dizendo: eu te amo, Senhor, força minha. Eu te amo porque o Senhor é o meu Redentor. Não há quem eu possa compará-lo. Não há quem possa compará-lo. Algumas aplicações para a gente, considerações. Gostaria de mostrar que mostram que Deus é incomparável com qualquer outro Deus que a humanidade possa levantar. Primeiro, Deus não pode ser comparado pela maneira como Ele se relaciona comigo e se relaciona com você. Acompanhe o texto aí, Salmo 18, versículo 2. O texto diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Versículo 6, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Não há Deus que se relaciona como Deus Jeová se relaciona conosco. Um Deus aberto. Um Deus que olha assim para pessoas pecadoras, entende que temos pecado, entende que somos falhos, mas mesmo assim com os braços abertos diz: pode vir. Pode ter falhado do jeito que quiser. Eu continuo aqui porque eu sei que você ia falhar inclusive, e pode vir aqui que com amor vou te receber. Dentro desse contexto onde o texto é escrito, havia uma série de deuses, divindades que eram colocadas como deuses na época de Davi.
Deuses, por exemplo, que aceitavam sacrifícios de crianças, deuses ali que exigiam todo tipo de perversão sexual, onde sacerdotes desses deuses entravam nas casas dos pais, das mães, tomavam as adolescentes, crianças ainda, 10, 9, 11 anos, levavam para aquilo que eles chamavam de cultos, cultuais a divindades da época, para elas se prostituírem, irmãos. Deuses que não toleravam o erro, e se errar com esse Deus, se pagava com a vida. O sacrifício para aplacar a ira desses deuses era matar, era morrer por causa do erro. Deuses que não eram encontrados em momento nenhum, deuses que pediam coisas cruéis daqueles que os seguiam. Cruéis, cruéis. E Davi, então, ele diz que Deus é incomparável pela maneira como Ele se relaciona conosco. No versículo 2 aí, vai aparecer muito, Ele é o meu, por exemplo, meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu escudo. Esse prefixo no hebraico é um prefixo usado de conotação pessoal. Ele é Deus para mim, Ele é Deus para o seu povo. Ele se relaciona com aqueles que são seus. E nada mais pessoal, irmãos, nada mais pessoal do que a relação do povo de Deus com um Deus verdadeiro. Um Deus verdadeiro. Nós deveríamos aproveitar muito mais essa relação de um Deus verdadeiro. A Yasmin foi para o cultinho. A Yasmin, você pode estar fazendo o que você estiver fazendo. Ela se sente à vontade para interromper qualquer atividade sua, minha e da Rafa. E não tem cerimônia. Ela entra falando, e estou aqui já, e vai ter que me ouvir, e agora estou falando. Nós deveríamos fazer dessa mesma maneira com Deus. Um Deus que se relaciona como nenhum outro Deus que você possa citar na história moderna se relaciona. Os muçulmanos não podem atribuir um Deus relacional como nós temos como Jeová. Os budistas não têm relação nenhuma com o seu Deus, porque não conseguem percebê-lo. Qualquer outro Deus que seja inventado não se compara a Jeová pela maneira como Ele se relaciona comigo e se relaciona com você, conosco. Ele é um Deus relacional. Deus que nos convida a uma comunhão com Ele diária, irmãos. Um Deus que diz afirmativamente na sua palavra que sempre que a gente o buscar, Ele vai ouvir. Ele estará escutando. Ele se importa comigo e se importa com você. Um Deus que está perto. E eu não sei quantos irmãos já tiveram essa sensação de momentos de muita tribulação, de muita angústia, sem saber a quem recorrer, ou sem saber a quem falar, poder sentar, ajoelhar, deitar, fechar os olhos com os olhos abertos, falar, Deus, ajuda! E sair dessa conversa aliviado, com a convicção de que Deus estava ali ouvindo. Porque Ele é relacional. Nenhum outro Deus se relaciona como Jeová se relaciona comigo e se relaciona com você. Ele é também um Deus que não pode ser comparado com nenhum outro Deus pelo poder que Ele tem. Acompanhe o texto aí do versículo 7 até o versículo 15. Eu vou ler com os irmãos, acompanhe na sua Bíblia aí. Salmo 18, do 7 ao 15. O texto diz, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque Ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou Ele o céu e desceu, e teve sobre os seus pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levando velozmente asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens do céu eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamegantes.
Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas, e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e desbaratou. Então se viu o leito das águas, se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo teu iroso refolgar das tuas narinas. Uma série de conotações a Deus que são assim, estranhas para a gente. Por exemplo, por causa da indignação dele, a terra treme, sai fogo da sua boca, ele cavalga num querubim, e uma série de declarações que nós lemos aqui. O salmista está tentando fazer o quê? Mostrar através de palavras o que não pode ser mostrado. Não sei se os irmãos me entendem. Deus não pode ser colocado dentro de uma caixa, tanto é que a gente não consegue definir o que Deus é. E uma pergunta até para o Pablo que vai cair, uma das primeiras perguntas que eu vou falar para ele é: defina Deus. E se ele começar, Deus alguns irmãos vão começar a cabeça lá e falar: irmão, está equivocado. Por quê? Não se pode definir o tamanho do nosso Deus. Então o salmista, daquilo que ele tem de palavras, ele está usando para mostrar a grandeza desse Deus. Um Deus que é imenso, irmãos. Um Deus que é criador dos céus e da terra, sim, mas um Deus que é o criador do ser humano, essa coisa maravilhosa que somos. Eu não sei quantos irmãos pararam para pensar um pouco biologicamente como a gente é. Eu estava lendo bastante de leve, não é? Essa questão do sistema nervoso aqui. E como ele é detalhado nos detalhes para fazer com que o corpo acuse qualquer coisa que não vá bem. Irmãos, nós não somos produtos da evolução. Nós somos projetados. O corpo humano funciona assim, e a gente é diferente de todos os outros animais, embora não sejamos animais, sejamos filhos, criaturas de Deus, porque ele foi elaborado para ser assim. O que o salmista está colocando não pode comparar Deus a nenhum outro Deus, porque não há nenhum outro Deus que seja tão grande como Jeová. Não há um Deus que seja onipotente, essa capacidade de fazer o que Ele quiser, quando quiser, na hora que Ele quiser. Não há outro Deus que consiga ler o seu coração e o meu coração. O que todos os deuses são apresentados para nós, fora de Deus Jeová, eles vão por indução. Inclusive, Satanás não pode e não tem poder para ler o que está dentro do coração. Ele pode, pela experiência dele, chutar o que está acontecendo. Só Deus sabe. Nós temos muito medo, já falei aqui, da onisciência de Deus. A onisciência de Deus é um benefício ao nosso favor. Porque Ele sabe das lutas internas, Ele sabe dos problemas, Ele sabe das crises, Ele sabe. Não há Deus que possa saber como Jeová. Não há Deus que move, se necessário, histórias, situações, para que a tua vida seja abençoada. Não há Deus que faça isso, irmãos. O único que pode fazer isso é o Deus que servimos, é o Deus Jeová. É um Deus que não é inventado pelo homem. É um Deus que vem de fora da humanidade, porque criou a humanidade. E de fora da humanidade Ele vem, se revela para mim e se revela para você. E creiam, irmãos. Nós oramos para Deus por quê? Conveniência? Nós oramos a Deus porque cremos que a oração é elevada a alguém que é superior a tudo isso. E então oramos a Ele, falamos com Ele e nos dobramos diante dEle. Não há Deus que possa ser comparado ao nosso Deus. Também não pode ser comparado com nenhum outro Deus pelo cuidado e investimento que Ele tem na vida dos seus filhos. Um Deus que anda junto.
Um Deus que se faz presente, auxiliando o povo. E Davi vai relatar isso. Acompanhe o texto aí, versículo 31 até o versículo 36, ao relato desse investimento desse Deus. O texto diz, versículo 31, pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de a força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças, me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para combate, de sorte que os meus braços vergaram o arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, da tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. É um Deus que não pode ser comparado pelo cuidado que Ele tem com você e comigo. Desde que respondemos sim ao chamado de Cristo para uma vida com Ele, separando-nos da morte eterna para a vida eterna, não é? Aquilo que nós chamamos de salvação. Esse Deus, então, nos tomou nas suas mãos. E o interesse dele é aperfeiçoá-lo diariamente, todo dia, a todo momento. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, é um texto que talvez seja o meu preferido da Escritura, diz que todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, sem máscara, contemplamos diariamente o Senhor e nós somos transformados na própria imagem dEle, a cada dia que passa. Não há Deus nesse mundo, irmãos, que tenha tanto interesse em tomar os seus e capacitá-los, e levantá-los, e transformá-los, como Jeová tem comigo e como Ele tem com você. E Ele continua fazendo isso até hoje. Fez na época de Davi, faz comigo, faz com você. Nós servimos a um Deus que tem interesse que a gente cresça. Um Deus que tem interesse que a nossa vida seja de fato levantada. É o Deus que entra por baixo para sustentar, irmãos, e para levantar. É um Deus que está caminhando junto. Ele tem interesse em andar com a gente, em se comunicar com a gente. Prova disso é a Bíblia que ele colocou, o Pablo colocou no começo aqui. Nós somos bíblicos porque temos a referência da Escritura. Nenhum outro Deus deixou um livro tão amoroso quanto as Sagradas Escrituras. Nenhum outro Deus. Não há livro de nenhum outro Deus que você possa citar da humanidade, seja do passado, seja do presente ou do futuro que será inventado, que tenha escrito ou inspirado pessoas para escrever um livro que fala de tanto amor, de tanto relacionamento, de tanta graça como é a Escritura. Nós muitas vezes olhamos para esse livro e a gente fica achando que esse livro só contém regras que querem nos coibir, inclusive, de viver uma vida prazerosa no mundo. Não é. A Escritura traz uma visão de um Deus amoroso que então escreve aos seus filhos para dizer como viver bem aqui, enquanto não nos chama para lá, para o céu. E ele pega então esse livro e diz, olha, é só ler isso aqui que a vida vai ficar tranquila aqui na terra. O que acontece é que o nosso coração muitas vezes se afasta da leitura do livro. E a vida então se torna um tanto quanto difícil para mim e para você. Mas Ele deu, porque Ele quer se relacionar, Ele quer falar, Ele quer se mostrar para mim e para você. Não há Deus. Irmãos, nós precisamos usufruir desse benefício de um Deus verdadeiro que nos atende a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer instante. Para muitos os deuses são citados aí fora e comparados, ou tentam se comparar a Deus, a hora e momento para se encontrar com eles. Há tempo que eles atendem, tempo que eles não atendem. Há tempo em que se pode sacrificar a eles e tempo que não se pode. Há tempo que se pode cultuar a eles e tempo que não se pode. O cristianismo é o único que afirma que há um Deus em que não há tempo para se falar com Ele, que se pode encontrar Ele a qualquer momento. A qualquer momento, se levantar a voz, Deus estará lá para ouvir. Porque Ele se relaciona com Ele. Conosco, desculpa. Todas essas compreensões desse Deus nos devem levar a uma vida, então, de adoração a Ele. E o final da conclusão que Moisés tem, eu escrevi o Salmo 18, é que a vida dele deveria, então, se voltar à adoração desse Deus. Acompanhe comigo o versículo 46 até o 50. Davi
levanta essas comparações, não pode ser comparado. E ele vai dizer, versículo 46, vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Note agora, irmãos, glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores do teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. A conclusão que Davi chega desse Deus que se apresenta, que não pode ser comparado, é que a vida dele deveria se dobrar diante desse Deus e louvá-lo. Essa deve ser a nossa luta diária. Essa deve ser a nossa briga constante. Com o nosso jeitão, com a personalidade que temos, e muitas vezes se tenta quebrar isso, e eu acredito que é um erro. Deus nos fez individualmente, com capacidades, com circunstâncias diferentes. Cada um tem um jeito, eu tenho o meu, o Pablo tem o dele, os irmãos têm os dele. Com a capacidade que temos, com o jeitão que temos, as pessoas enxerguem Cristo e vejam em nós um estilo de vida que o adora. Vejam em nós um estilo de vida que o adora. Eu acredito que essa é a grande luta do povo de Deus. Deixar transparecer Cristo. Deixar que as pessoas vejam Cristo em nós, independente das circunstâncias que possam estar ocorrendo. E Deus usa circunstâncias, irmãos, muitas vezes para fazer isso. Deus usa situações, muitas vezes, para fazer isso. Eu compartilhei quando o Life era ali, perto do projeto, né? A questão do olho, alguns irmãos vão lembrar, e o que aconteceu, o tumor e tal. Nunca foi tão usado isso, perder um olho e perder um membro, para dizer que havia um Deus que poderia fazer aquilo que Ele quisesse, inclusive não curar. Mas que eu, então, resolvi e assentei no meu coração a ideia que se Deus quisesse Ele faria, se Ele quisesse Ele não faria, mas que o meu louvor não dependeria daquilo que Ele estivesse fazendo. Porque muitas vezes a gente tem a tendência de louvar quando a bênção chega ou quando algo grande acontece. Mas é uma briga, não é verdade, irmãos? Quando a coisa não está boa, se dobrar e dizer: te amo, Deus, te amo, Senhor, força minha, Redentor meu, Salvador meu, Libertador meu. O que o mundo precisa ver, irmãos, em nós, não é gente que não erre, não é isso. O que o mundo precisa ver em nós, Igreja de Jesus Cristo, entender que nós somos pecadores que erramos sim, e vamos falhar sim, e em alguns momentos nós vamos repetir alguns erros sim, mas ver que mesmo nisso, nas falhas, naquilo que não está perfeito, nós continuamos a louvar a um Deus grande e um Deus próximo e um Deus que não tem comparativos na história da humanidade. Quando as pessoas não creem em Deus, e é um escritor que diz isso, elas vão acreditar em qualquer coisa que lhe deem para ela crer. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Vamos orar, irmãos?